Fala, gente, tudo bom? Vamos um cafezinho? Falando sobre fundos, finalmente. Falei, cheguei. Por que investir em fundos e não diretamente no produto? Porque cada um é cada um. Por que você prefere morar num prédio ou num condomínio residencial a morar numa casa de bairro? Cada um é cada um. Cada um prefere os benefícios de cada uma das frentes. Agora, quando a gente traz para o nosso cliente a oportunidade de investir em fundos, é porque os fundos trazem alguns benefícios relevantes. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos começar com fundos de renda fixa. Poxa, renda fixa é o que a gente mais fala na vida, o que a gente mais entende, o que a gente mais tem acesso, CDBs, tudo renda fixa. Porque eu invisto, ao invés de investir no CDB, eu vou investir num fundo de renda fixa? Ótima pergunta. Isso você tem que tratar junto com a gente, os assessores financeiros e as assessoras financeiras. Porque cada um dos objetivos de cada cliente pode ser alocado para um tipo de produto. Mas vamos lá. Quais são as características de um fundo de renda fixa? Renda fixa, lembrando, aquele que a gente sabe no começo, na hora que a gente está investindo, a gente tem o horizonte de rentabilidade. A gente tem previsibilidade de rentabilidade. Não necessariamente é uma coisa fixa. Se for pré-fixada, a gente já determina na entrada. Se for pós-fixada, está atrelado a um índice, certo? Mas a gente tem previsibilidade de rentabilidade. O fundo de renda fixa é a mesma coisa, traz uma previsibilidade de rentabilidade, porque os fundos vão investir nos mesmos tipos de ativo. Ah, mas por que não investe? Vamos lá, por que não invisto direto? Vamos trazer um exemplo prático. Você tem 500 mil para comprar um imóvel, sua casa, ou 1 milhão, ou 5 milhões, seja qual o valor que você achar do seu dia a dia aí. Mas você quer quadra de tênis, piscina aquecida, um solário, etc. Dependendo do seu capital, você não vai conseguir colocar isso na sua casa. E aí, qual é um caminho para fazer isso? Ir para um condomínio que tem essas coisas. Acho que o grande chamariz de um condomínio é isso, de ter acesso mesmo que compartilhado, mas acesso a coisas que você não teria se você estivesse numa casa sozinho, certo? Então é a mesma coisa, é simplesmente a mesma coisa. No fundo de renda fixa, são dois tipos de fundo de renda fixa, não vou entrar no detalhe, mas é um fundo referenciado e o fundo de crédito privado. O fundo referenciado, o cara é obrigado a investir 80% em títulos do Tesouro ou bancos sem risco. E desse investimento, ou do 100% de investimento, 95% tem que estar atrelado ao benchmark, ou ao índice que ele quer seguir. Ou seja, ele vai refletir o índice. Selic, ele vai refletir a Selic. E o capital privado? O fundo de crédito privado. Ele aí já tem um risquinho maior, ele tem mais oportunidade de trabalhar o dinheiro, com melhor rentabilidade. Então ele consegue trabalhar acima das referências, acima da Selic, por exemplo. Trazer rentabilidade superando a Selic. Obviamente os riscos também vêm juntos, certo? Mas qual que é o grande diferencial? Nesse fundo de crédito privado, ele pode também trabalhar um pedacinho dele em derivativo para acelerar um pouco esse rendimento. Ele monta estruturas que simulam a renda fixa, mas no derivativo, para trazer uma rentabilidade melhor. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Eu prefiro investir sozinho. Perfeito. Vamos junto. Mas eu quero investir numa debenture de uma empresa Y. Ela está lançando títulos da dívida dela. Só que é só para investidor qualificado.
1 milhão de investimento líquido. Então, se encaixar, beleza. Se não encaixar, você pode vir a fundo. Ah, quero investir ele investe em fundos que muitas vezes são só profissionais, 10 milhões. Então, assim, tem uma acessibilidade e uma diversificação maior. Obviamente que vai cobrar por isso, vai cobrar a taxa administrativa por isso e vai buscar trazer o melhor para você, trazer o melhor para o cliente, porque vai ser o melhor para ele e vai ser o melhor para todo mundo, certo? Então, quais são os pontos positivos de investir em fundo? Eu diria, acessibilidade, muito fácil, você acessa, os fundos estão o tempo todo disponíveis, muitos fundos sempre muito tempo disponíveis, você tem uma gestão profissional tomando conta disso, você tem uma diversificação de ativos, liquidez, então assim, você tem fundos que buscam trabalhar numa rentabilidade boa com uma liquidez diária, por exemplo. Ou seja, ele pega 30%, 20% do que ele tem para investir e deixa em caixa para a galera que precisa sair. Então, assim, você tem uma liquidez diária. Olha que bacana. E você tem uma transparência, que você sabe tudo o que está acontecendo, quais são os ativos que estão vendendo, que eles estão investindo, enfim, você sabe de tudo, certo? Na contrapartida também tem as vantagens, e aí você está pagando uma taxa de administração para o gestor do fundo, você tem o Come Cotas, o tal do Come Cotas, o que é, gente? É o pagamento de imposto. Ah, mas como é pagamento de imposto? Ele tira um pedaço da cota no valor do imposto, por isso que chama Come Cotas. Ele não gera uma DARF para você pagar o imposto, ele vai lá em datas-chave e vai lá e arranca um pedacinho da sua cota de acordo com o valor que está estimado de imposto. É uma antecipação de pagamento de imposto, certo? Então é isso que é a parte chata dos fundos, mas cada um é cada um e tem muita oportunidade aqui. Lembrando que o papel da assessoria de investimentos é ficar de olho, como que o fundo está performando, se mudou o gestor do fundo, se alguma das premissas que tinham no fundo, e a gente não está falando muito aqui de renda fixa, o fundo dos multimercados, por exemplo, se mudaram as premissas, a gente tem que estar de olho e falar para o cliente, ó, mudaram as premissas, aquele produto já não é mais aquele que você comprou, porque está com um gestor novo, está com premissas novas, você quer entender? Você quer manter nesse fundo ou você quer um fundo que mantém as premissas anteriores? É o papel da assessoria exclusiva. Então, a gente está aqui para isso, os gestores de fundos estão lá para trabalhar e arrancar o couro para buscar melhor rentabilidade nos fundos deles e vocês estão aí para trabalhar, para gerar renda, para colocar mais aporte para que a roda circule, certo? Valeu, até amanhã, tchau, tchau.